Olá, seja bem-vindo ao Pense e Creia desta semana. Eu acredito que vai ser uma experiência muito agradável entre nós, de nós convivermos durante todo esse ano, respondendo às suas perguntas. Deus vai falar muito conosco, vai trazer muito esclarecimento. E estão chegando as primeiras perguntas, e eu tenho aqui uma pergunta que é a seguinte: por que Adão e Eva não podiam comer do fruto proibido no jardim do Éden? Por que Adão e Eva não podiam comer do fruto proibido? Quer dizer, o fruto que eles comeram e que gerou toda a tragédia da história humana. Nós sabemos que o livro de Gênesis descreve esse episódio, lá no capítulo 2. A Bíblia fala que Deus dá uma advertência a Adão, estabelece Adão no jardim e determina uma proibição. Nós podemos ler ali em Gênesis 2, a partir do verso 15, diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Presta atenção nessa expressão, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A questão que nos é feita é: por que Deus estabeleceu essa proibição? E por que foi tão grave? Porque foram tão graves as implicações da desobediência desse mandamento que o Senhor estabeleceu para Adão e Eva. É muito importante que nós compreendamos que Deus deu liberdade ao homem. O homem era livre para fazer o que ele bem entendia, mas Deus estabeleceu um limite para essa liberdade. E o limite da liberdade humana é o limite do respeito à autoridade de Deus. Deus estabeleceu a sua autoridade, e para estabelecer a sua autoridade, já que Deus é o Senhor da vida, é o Senhor daquele jardim, o homem estava ali como uma espécie de representante de Deus, delegado de Deus para fazer a vontade de Deus no jardim. O homem tinha que se submeter à autoridade de Deus, e o limite da autoridade de Deus foi fixado dessa forma. E o texto fala na árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem estava proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, como um símbolo. Nós não sabemos exatamente como era essa árvore do conhecimento do bem e do mal, o que representa essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é uma maçã, como as pessoas gostam de representar, inclusive a Apple, né? A Apple, aquela maçã comida, tem essa representação, né, do desafio do homem a Deus, né? Mas, na verdade, nós não sabemos se é realmente uma árvore, se é realmente um fruto. Isso é um símbolo de algo que Deus estabeleceu como limite para o homem. Quer dizer, a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma área que o homem não poderia invadir, porque era território de Deus. Isso que nós temos que entender. O homem estava entrando num território que pertencia somente a Deus, que não cabia ao homem invadir. Se o homem invadisse o território de Deus, se invadisse daquela forma ali representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem estava escolhendo romper com Deus. Aquilo era um símbolo de uma decisão humana de romper com a autoridade de Deus. Embora o texto fale daquela forma, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo tudo tem, provavelmente, é muito provável, muitos estudiosos entendem assim, tem um caráter de representação. Aconteceu, é história, mas exatamente o que aconteceu nós não sabemos. Nós sabemos que o homem recebeu um limite de Deus e não podia ultrapassar. O homem não podia ultrapassar aquele limite, porque quando ele ultrapassasse aquele limite, ele estava
sinalizando que ele não queria mais se submeter à autoridade de Deus. E nós vemos que a árvore tem essa simbologia do conhecimento do bem e do mal, e aqui entra uma questão super importante para nós, é que o bem e o mal devem ser estabelecidos e definidos por Deus e não pelo homem. Não cabe ao homem dizer o que é o bem e o que é o mal. Esse é um território de Deus. No momento em que o homem usurpa, tira das mãos de Deus o direito ou a autoridade de estabelecer o que é o bem e o que é o mal, cria-se uma total independência de Deus e cria-se a confusão que nós temos hoje. Esse é o nosso grande problema. Nós queremos dizer o que é o bem e o que é o mal, e a definição do bem e do mal está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que define o bem e o mal. O homem hoje quer dizer, por exemplo, vamos pegar um exemplo, o aborto é bem ou é mal? Para a nossa cultura hoje predominante, o aborto passou a ser um bem. A ganância é um bem ou é um mal? Sempre foi considerado um mal. A tendência hoje é achar que é um bem, que incentiva a economia. A pornografia é um bem ou é um mal? Você, não, é um mal. Muitos acham que não tem mal nenhum. Quer dizer, é o homem estabelecendo o que é o bem e o que é o mal. Quando é o homem que estabelece o bem e o mal, cria-se uma confusão, cria-se... Não há um padrão, não há uma autoridade que possa julgar aquilo que o homem está dizendo. Então, todo o problema da cultura hoje o homem está perdido em relação ao bem e o mal, porque o homem invadiu um território que pertence a Deus. É Deus quem diz o que é o bem e o que é o mal. É Deus que define o bem e o mal. É a palavra de Deus que define o bem e o mal. No momento em que você quer definir o bem e o mal e não quer receber de Deus essa revelação, nós estamos agindo como Adão e como Eva. Nós estamos usurpando de Deus a autoridade que é dele. O mundo está assim hoje. O mundo define o bem e o mal de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu parecer, de acordo com a sua própria opinião. As pessoas não buscam mais, não entendem que o bem e o mal constitui território de Deus. Esse é o pecado de Adão e Eva, querer total independência de Deus para definir o bem e o mal. Então, por isso é um fruto proibido, porque o território é de Deus, a autoridade é de Deus, isso pertence a Deus. O homem não pode tirar isso das mãos de Deus. Quando tira, você estabelece o reino da confusão, como nós vemos na cultura humana hoje. Então é isso. Mas nós queremos aproveitar e agradecer a você que tem enviado as perguntas. Nós não vamos poder responder todas na semana em que são enviadas, mas nós vamos responder a sua pergunta. Por exemplo, na semana que vem nós vamos responder a uma pergunta que é: quem crê, a Bíblia diz, lá em Marcos 16, verso 16, aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não for batizado? Então, se liga, porque nós estaremos respondendo essa pergunta que nos foi enviada, que é uma pergunta interessante. Como é que fica aquele que crê e não foi batizado, já que a Bíblia diz, aquele que crê e foi batizado será salvo? E outras perguntas que estão sendo feitas, nós pretendemos responder todas as tuas perguntas, todas as perguntas que os irmãos estão fazendo, na medida do possível. Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Pense e creia.